Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Voltando às nossas aulas remotas. Já é o final, né, pessoal? Eu acho que essa é a nossa última aula nossa do ano 2021, ou do ano 2020, aliás, do ano letivo de 2020. Porque dia 12 termina esse ano letivo de 2020. Como o dia 12 é sexta-feira, então nós só temos essa aula. É tanto que eu vou explicar a vocês, né? Vai ficar só como uma aula, não vou passar nem a atividade, não, porque não tem nem como a gente corrigir. Mas antes de a gente começar, eu queria que vocês se inscrevessem aí no canal, né? Deixar seu likezinho se gostou, se não gostou, e ativar o sininho, né? Se chegar atividade nova aí. Então, pessoal, a gente vai estudar o estudo do sinal da função quadrática. Estudar o sinal da função quadrática é a gente olhar no eixo Y, né, em relação ao eixo Y, onde ela é positiva, onde ela é negativa e onde ela é nula em relação ao eixo X. Então, para a gente estudar a função, o sinal da função, a gente tem que ter em mente aquele quadrado que eu já mandei para você, aquele esboço, né? Ó. Delta maior do que zero toca duas vezes no eixo X, ó. X1 e X2. X1 e X2. Nós temos A maior do que zero, porque a parábola é para cima. A menor do que zero, porque a parábola tem concavidade para baixo. Então, ó, quando eu digo A maior do que zero, concavidade voltada para cima, concavidade voltada para cima, concavidade voltada para cima. A menor do que zero, concavidade voltada para baixo e para baixo. Delta maior do que zero toca duas vezes. Delta igual a zero apenas uma vez, porque x1 é igual a x2. E delta menor do que zero, ela não toca no eixo x. Então, quando a gente vai olhar o sinal da função, onde ela é positiva, né? Para x o que aqui? Y igual a zero. Qual é a situação de x? Y menor do que zero. Para x o que aqui? Certo? Então a gente olhar onde y é positivo em relação a x, onde y é nulo em relação a x e onde y é menor do que zero. Então a gente vai fazer esse esboço e vai analisar cada um, certo? Vamos fazer aqui o primeiro exemplo. Exemplo 1. X ao quadrado mais x menos 6 igual a zero, certo? Então vamos estudar o sinal desta função. X ao quadrado mais x menos 6. Então, para estudar o sinal da função, e outro passo que a gente faz? Qual é o primeiro passo? Está até aqui, primeiro passo. Encontrar o zero da função. Encontrar o zero da função é aquele momento em que a parábola vai tocar no eixo x. Para a gente saber quantas vezes ela toca, se é uma, duas ou nenhuma. Então, para a gente encontrar o zero da função, a gente vai igualar isso aqui a zero. Acha delta. Delta é aquela formulazinha, vou botar aqui a fórmula. B ao quadrado menos 4ac. Delta ao quadrado, delta fica B ao quadrado, que é 1, ó, tá aqui 1. Menos 4, que multiplica 1, que multiplica menos 6. Delta dá igual a 1 mais 24. Delta dá igual a 25. Quem é raiz de delta? 5. Aí acha a Bhaskara. Quem é Bhaskara? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. X é igual a menos, que fica menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é 5, sobre 2 vezes 1. Então delta, x é igual a menos 1 mais ou menos 5 sobre 2. Vamos ver quem é x1. Por cima fica menos 1 mais 5 sobre 2, fica 4 sobre 2, que dá 2. Quem é x2? Fica menos 1
menos 5 sobre 2. Então, menos 6 sobre 2, que dá igual a menos 3. Com certeza teria que estar um negativo, né? Aí a gente faz o esboço. Como é o esboço? Só o eixo X. Certo? O esboço é só o eixo X. Aí a gente olha quem é A é positivo. A é maior do que zero. Então eu sei que a concavidade rotada para cima. Quantas vezes vai tocar? 2 vezes. Então eu já boto ela assim, ó. E aqui eu coloco a raiz, ó. Quem é primeiro? Menos 3 e 2. Certo? Menos 3 e 2. E vou olhar. Imagine, pessoal. Aqui imagine que aqui tem quem? O eixo Y. Imagine que aqui tem o eixo Y, viu? Lembre. Aqui para cima o eixo é positivo. Aqui para baixo o eixo é quem? Negativo. Certo? Imagine esse eixo assim, ó. Essa parábola está fazendo isso aqui, ó. O 2 aqui e o menos 3 aqui, ó. Lembre que os positivos de Y aqui em cima, ó, e o negativo é aqui embaixo. Então, tudo que está acima do eixo X, ó, que é o eixo X, tudo que está acima do eixo X, né, é positivo. Então, ela é positiva aqui e positiva aqui, ó. Porque o X está aqui, ó. E aqui no meio, ela é negativa, ó. Está aqui embaixo, ó. Certo? É negativa. Então, tudo, esse pedaço que a parábola passa aqui em cima, ó, então é positivo aqui e positivo ali. Aqui embaixo é negativo. Então, a gente vai estudar da função agora. Vou trazer esse eixo aqui, né? Depois que a gente fizer tudo isso, a gente vai estudar o resultado da função, ó. Y maior do que zero para. Y maior do que zero quando? Quando x, ó, x for menor do que menos 3 ou x maior do que 2, ó. Tá vendo aqui, ó? Y foi positivo aqui e aqui. Então, y é positivo para quando? Quando os valores daqui, ó, são números menores do que menos 3. E os valores para lá são valores maiores do que 2. Então, y é positivo quando x for menor do que menos 3 ou quando x for maior do que 2. Y igual a zero. Y é igual a zero para esses valores aqui, ó, que são o zero da função. Então, y é igual a zero para x igual a menos 3 e x igual a 2. Ó, é o zero da função. Y igual a zero no momento que ela toca no eixo Y. Ela tocou aqui no menos 3 e tocou aonde? No 2. E Y é menor do que zero para... Quando é que ele é menor do que zero? Ó, aqui no meio, ó. X está aqui no meio, ó. Então, ele fica nessa situação aqui, ó. Só é passar para cá, ó. X maior que menos 3 e menor do que 2. Certo? E menor do que 2. Pessoal, tanto faz eu dizer isso como quem? Como f de x, viu? Tanto faz dizer isso como dizer f de x. F de x é maior do que zero. F de x igual a zero. F de x menor do que zero como y. Tanto faz dizer x como f de x. Então, pessoal, para essa função, o y é positivo. O f de x é positivo quando ele for menor do que menos 3 e maior do que 2. Essa função, ela é nula, igual a zero, quando x for igual a menos 3 e x igual a 2, quando ela toca a função. E ela é negativa, né? Ela é negativa aqui, ó. Onde é que está o negativozinho aqui? Abaixo. Lembra que acima é positivo e abaixo é negativo. Vamos dar outro exemplo aqui. Vou dar outro exemplo aqui. F de x é igual a menos x ao quadrado mais x mais 6 igual a zero. Mais 6. Então, pega essa função igual a zero, certo?
Isto é, quando y for igual a zero. Primeiro passo, né? Achar o zero da função. Então, quem é delta? Eu não vou fazer mais nem a forma. 1 ao quadrado menos 4 que multiplica menos 1 que multiplica 6. Delta é igual a 1 mais 24. Delta é igual a 25. Raiz de delta 5. Vamos para a base. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos, fica menos 1, mais e menos 5. Raiz de delta sobre 2 vezes menos 1. X é igual a menos 1 mais 5, menos 1 mais ou menos 5 sobre menos 2. Quem é x1? Vai ficar 4 sobre menos 2, que dá igual a menos 2, certo? Embaixo é menos 2, ó. Quem é x2? Vai ficar menos 1 com menos 5 dá menos 6, sobre menos 2, que dá igual a 3, ó. Menos 1 com mais 5 dá mais 4, sobre menos 2 dá menos 2. Aí fazer o esboço. Olha o valor de A. A é negativo. A parábola aqui é para quem? Para baixo. Aqui é o eixo X. Então a parábola agora é assim, ó. E toca duas vezes no eixo X, ó. Porque teve duas raízes. X1 e X2. Coloca o menos 2 aqui, ó. O menor aqui. E coloca o 3, ó. Lembra? Agora, vamos olhar onde é que ela é negativa. Ela é negativa agora aqui, ó. Aqui embaixo. E o que está acima é 1, no meio. Então aqui é positivo, ó. Então aí é positivo, certo? Então vamos olhar agora o Y. Aqui de azul. Aqui ela é positiva, certo? Lembrando, aqui para baixo é negativo. Então abaixo está aqui e aqui. Em cima é positivo. Então vamos colocar y maior do que 0 para... Onde é que ele é positivo? Está aqui, ó. Positivo está no meio. Então, se está no meio, eu coloco o x aqui, ó. E coloco está na mesma posição. Fica até mais fácil, ó. X maior que menos 2. E menor... Do jeito que está aqui, eu coloco aqui, ó. X maior que menos 2 e menor do que 3. Y igual a 0. Para x igual a menos 2, ó. Y igual a 0. X igual a menos 2 e y e x igual a quem? A 3. E quando é que ele é negativo? Para x. Negativo é aqui, ó. Tá aqui, ó. Y menor que menos 2, x menor do que menos 2, ou aqui, ó. X maior do que 3. Certo? Então tá aí, ó. Você estudou a história da função. Olhou onde ela é positiva, olhou onde ela é nula e olhou onde ela é negativa. Certo? Vamos dar outro exemplo aqui. Vamos dar exemplo tocando só uma vez. Vou colocar essa função aqui. F de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 9. Então, achar o zero da função. Y igual a 0. Então, x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. Vamos lá, delta. Menos 6 ao quadrado menos 4 que multiplica 1 que multiplica 9. Delta é igual a 36 menos 36. Delta é igual a 0. Então quem é básico? Quando o delta é igual a 0, não precisa daquela forma de Bhaskara todinha não, ó. Como o delta é igual a 0, não vai precisar disso. Vai precisar só de quem? De menos b sobre 2a. Quem é b? Menos 6. Com esse menos aqui vira 6. B é menos 6. Com esse menos aqui vira 6. Sobre 2, x igual a 3. Vamos fazer o esboço. O esboço é no eixo x. Para fazer o esboço, temos que saber se a parábola é igual a cima ou para baixo. Como a é igual a 1, então a parábola é para cima. Aí eu tenho que saber quantas vezes ela toca no eixo x. Como o delta é igual a 0, só toca uma vez. Então vai ser assim, ó. Aqui vai ficar quem? O zero da função que é quem?
3. Então ela é positiva aqui e positiva aqui, ó. Tá aí, ó. Ela é positiva para a direita e para a esquerda. Vamos ao final da função. Y maior do que 0 para. Y maior do que 0 para. Então ela é positiva aqui e positiva aqui. Para. Eu podia botar x menor do que 3 e x maior do que quem? Do que 3. Para não colocar dessa forma, basta eu colocar assim, ó. Para x diferente de 3. Certo? Qualquer número diferente de 3 torna ela positiva. Tem que ser maior do que 3 ou menor do que 3. Para não colocar essa linha, fica meio feia, ó. Então eu coloco x diferente de 3. Y igual a 0. Para x igual a 3. Ó. Y igual a 0, x igual a 3. E y menor do que 0. A parábola desceu do eixo x? Não. Se não desceu, então não existe. Né? Não existe para x. Não existe. Então só aqui. Y menor do que 0 não existe. Certo? Não tem. Então, ela é negativa, não tem. Não tem nenhum valor negativo que está nessa linha verdadeira. Certo? Se aqui fosse negativo, o que é que ia acontecer? Essa parábola viria para baixo. Né? Se fosse negativo, vamos lá. Se fosse negativo, aí ela vinha aqui para baixo. Ó. Não ia ter para quem? Para positivo. Ele ia ficar negativo, certo? Se a parábola fosse para baixo, se x fosse negativo, certo? Eu não vou dar exemplo negativo não, dá para vocês imaginar. Se aqui for negativo, a parábola é para baixo, não existia para quem? Para positivo. Existia para negativo e o zero acontecia da mesma forma. Vamos dar outro exemplo aqui agora. F de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 20. Então, y igual a 0. Então fica x ao quadrado menos 6x mais 20 igual a 0. Marcha delta. Fica menos 6 ao quadrado menos 4 multiplica 1 e multiplica 20. Delta dá igual a 36 menos 80. Delta dá igual a menos 44. Então, se é negativo, é menor do que 0, não tem raiz. Ou então não tem 0. Se não tem 0, lá no eixo x, ó, a parábola, como ela é positiva, ela vai ficar assim, ó. Se ela fosse negativa, aí ela ia ficar assim, ó. Certo? Depende, certo? Mas quando eu estou trabalhando com ela positiva, vamos deixar o positivo. Então, a função aqui, ó, é toda positiva. Ela é toda positiva. Então, y maior do que 0 para todo e qualquer que seja x pertencente aos reais. Ela é positiva para tudo. Ela é positiva. Então, você pode botar assim, então você pode botar assim, para todo x real. Para todo x pertencente aos reais. Aquele símbolo que eu coloquei assim é para qualquer que seja. Essa palavra aqui, esse A de cabeça para baixo, significa para qualquer que seja. Certo? Então ela é positiva para todo x real. Quer dizer, o x é todo positivo. Y igual a 0. Não teve, ó. Não tem. Y menor do que 0. Também não tem. Certo? Não tem. Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui e vamos colocar lá negativa e o que vai acontecer? O que aconteceria? A parábola aqui, ó, ela mudou tudo aqui, ó. Certo? O eixo aqui, ela seria assim, ó. Aí é toda negativa, tá vendo? Ó? Y maior do que 0. Não tem. Nesse caso agora aqui não tem, ó. Y igual a 0. Também não tem, ó. Y menor do que 0. Tá todinho aqui, ó. Para todo x real. Tá aí. Para todo x real. Pessoal, para que serve estudar esse estudo final da função?
é pra gente resolver as inequações. Lá no finalzinho tem, ó. Vou dar só um exemplo aqui das inequações. Como é que a gente vai trabalhar isso nas inequações? Vou dar um exemplo aqui. Menos 3x ao quadrado mais 7x mais 4 maior do que menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Isso é uma inequação do segundo grau, certo? Olha o sinal aqui da desigualdade. É equação quando tem o sinal de igualdade. É inequação quando tem o sinal da desigualdade. Então, para a gente resolver essa inequação, a gente tem que organizar. Ó. Menos 3x ao quadrado e tal, mais 2x para cá. Ó. Resolver. Mais 7x menos 3x. Mais 4 mais 1 maior do que 0. Trouxe todo para cá. Ó. Menos 3x, trouxe mais 2x para cá. Ó. 7x, trouxe menos 3x para cá. Ó. 4 mais 1. Então, aqui eu posso juntar. Fica com menos x ao quadrado mais 4x mais 5 ó, maior do que 0. Então, isso aqui é que a gente vai resolver. A função é essa. Tá tendo isso aqui é a função f de x. Então, a função f de x igual menos x ao quadrado mais 4x mais 5 maior do que 0. Então, a gente vai fazer tudo que a gente fez naquela outra. Vamos achar o zero da função. Quem é o zero da função? Menos x ao quadrado mais 4x mais 5 igual a 0. Vamos achar delta. Quem é delta? B ao quadrado, que dá 4 ao quadrado. Menos 4 multiplica menos 1, ó. A é menos 1 mais 5. Então, delta é igual a 16 mais 20. Delta é igual a 36. Quem é raiz de delta? 6. Vamos para Bhaskara. Bhaskara é menos B, fica menos 4, mais ou menos raiz de 6, sobre 2A, fica menos 2. Quem é x1? Fica menos 4 mais 6 dá 2, sobre 2 que dá, sobre menos 2 que dá igual a menos 1. Ó, menos 4 mais 6 dá mais 2, menos 2. Quem é x2? Menos 4 com menos 6 dá menos 10. Menos 2. 10 sobre 2 dá 5. Vamos lá devagarzinho aqui, ó. Achou o delta que é 36. Aí vem para baixo. Basta aquela forma. B ao quadrado, menos B mais ou menos. Olha, menos B. Como B é positivo, ó, fica negativo. Mais ou menos raiz de delta. Quem é raiz de delta? 6. Então vamos por cima. Menos 4 mais 6 dá 2. 2 sobre menos 2 dá menos 1. Vamos para x2. Menos 4 com menos 6 sobre menos 2 dá menos 10 sobre menos 2 que dá 5. Então aí achei quem? O x, o zero dá o zero. Então, se o zero é aquilo ali, eu vou fazer o esboço. Como A é negativo e toca duas vezes, então a parábola vai fazer isso aqui, ó. Certo? Outra coisa importante. Você sabe que a gente tem um sinal de maior, maior igual, menor ou menor igual. Quando for esse sinal seco, a bola é seca. Certo? Porque aqui o sinal é seco. Se for cheio, ó, tivesse a igualdade, aí essas bolinhas aqui seria cheia. Aí eu coloco o zero da função. Quem foi o zero da função? Menos 1 e 5. Pronto, isso aqui é o esboço. Certo? Porque eu estou resolvendo a inequação. Estou resolvendo a inequação. Aí quem é que vai ser a solução? Aí eu vou olhar qual foi o sinal da função. Qual foi o sinal que ele colocou aqui? Maior. Maior é o quê? Positivo. Então, se a gente olhar a função, ela é positiva onde? Aqui. Ela é positiva aí. E aqui ela é negativa. Se fosse lá no estudo do sinal da função, eu ia trabalhar com tudo. Mas não. Aqui ele está especificamente procurando o maior. Onde ela for positiva. Então é aqui, ó. Então quem é a solução aqui? Colocar x pertence a r. Tá o quê? Aí aquele casozinho, ó. Eu boto o x aqui no meio, ó.
Aí fica x maior que menos 1 e menor do que 5. Se aqui tivesse... Vamos lá. Pronto. Essa aqui é a solução dessa equação aqui. Vamos para as outras questões. Se aqui tivesse a igualdade, o que é que aconteceria? A bola aqui seria cheia e aqui seria cheio os sinais. Ó. Certo? Seria cheio os sinais. Certo? Vamos supor agora que A seja positivo. Se A fosse positivo, a parábola ia fazer isso. Ó. Ia ser para cima. O positivo era aqui, ó. Vamos colocar o sinal seco, bola seca, bola seca. Colocar o menos 1 aqui e o 5. Aí a resposta seria diferente. X pertence a R. Como ele quer o positivo, ó, então seria já aqui, ó. Não era mais no meio. Seria x menor do que menos 1 ou x maior do que 5. Lá no estudo sinal da função que a gente fez, é exatamente isso, para estudar essas equações. Para a gente saber onde é que está a solução. Se ele pedir positivo, a gente olha no positivo. Se ele colocasse aqui menor, se o sinal aqui fosse menor, então minha resposta ia estar aqui, ó. Ou então, se fosse esse caso aqui, ela ia estar aqui nas pontas, ó. Aqui nas pontas. Se for para cima, está no meio, certo? Mas eu trabalho em equação que só tem uma raiz. É o mesmo caso, pessoal. Só tiver uma raiz, vamos supor, vamos dizer que a função seja essa, que o gráfico seja esse. Então aqui é positivo, 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 positivo. Se a função for uma função aqui qualquer, maior do que 0, então a resposta seria o quê? Vamos supor que seja 2. A resposta seria, como o sinalzinho aqui é seco, ó, bolinha seca, que é seco, se botar cheio diferente de 2. Se aqui fosse menor, não tem menor, aí botar não tem solução. Certo? E assim vai por diante. Então, pessoal, tá aí nossa aula, certo? Nossa aula de função. Certo? Eu disse que não ia passar a atividade para vocês, mas eu vou passar uma atividade aqui para vocês dizerem que eu não mandei nada para vocês fazerem, aprenderem. Na página 117, a questão 23, certo? É só do estudo sinal da função. E na página 127, questão 43, A, B e C. Certo? A, B e C. Página 117 e 23. Qualquer coisa vocês podem me perguntar lá no WhatsApp, viu? E na página 127, número 43, questão A, B e C, certo? Para a gente exercitar aí. Então, pessoal, valeu aí e até a próxima aí. Valeu.